Nesta manhã de sexta-feira para falar a respeito de tratamentos complementares sem remédio. Isso é possível? Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica. Sim, é possível. Quando nós falamos de pacientes com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou leigamente, como é conhecido pelos pacientes como bronquite crônica e enfisema pulmonar, e nós já falamos em outras oportunidades aqui na rádio, que não existe o paciente apenas com bronquite crônica ou o paciente apenas com enfisema pulmonar. O que existe é um predomínio, que nós chamamos em termos técnicos, é o fenótipo, ou seja, eu tenho um fenótipo mais de bronquite crônica, que é aquele paciente que é mais tossidor, que é mais úmido, ou seja, que é mais encatarrado, e nós temos o paciente com um fenótipo mais enfisematoso, que é o paciente mais seco, ou seja, tem menos tosse, tem menos escarro, e o que predomina é a falta de ar nesse paciente. Mas o paciente apresenta as duas doenças, com predomínio de uma ou predomínio de outra. Quando nós fizemos o diagnóstico, e o diagnóstico, ele pela convenção do GOLD, que é um órgão internacional que nos traz as nossas matrizes para fazer o diagnóstico e tratamento do DPOC, o diagnóstico do DPOC ele é afirmado pela espirometria. Nós precisamos ter um teste de função pulmonar que comprove. Sim, você está com bronquite crônica, enfisema pulmonar. Para nós fazermos uma comparação de uma maneira muito simples, é como um paciente, como é que faz o diagnóstico do diabético? Ele faz a glicemia de jejum dele. Como é que se faz o diagnóstico de hipertensão? Faz uma série de verificações da sua tensão arterial e aí vai verificar que esse paciente é hipertenso. Com DPOC é a mesma coisa. O teste ouro, o teste que vai afirmar o diagnóstico é a espirometria, o teste de função pulmonar. Muito bem, eu tenho um paciente que foi firmado o diagnóstico e esse paciente está, então, com o DPOC. Vamos instituir o tratamento medicamentoso dele, que é a base de broncodilatadores, e da mesma importância do que o tratamento medicamentoso, a gente tem que orientar esse paciente aí sim a fazer o tratamento complementar, que é o tratamento sem medicação. E a mesma pergunta que você fez, é possível isso? Os pacientes perguntam, como é que eu vou tratar minha falta de ar sem o remédio? São 3 pilares fundamentais. O primeiro é o mais importante, a pedra angular, o alicerce desse tratamento, é a cessação do tabagismo. A gente precisa convencer esse paciente, a gente precisa ajudar esse paciente e os familiares para que ele cesse o tabagismo. Ele precisa cessar o tabagismo para evitar que a sua doença continue avançando. Alguns pacientes, muitos pacientes já pararam de fumar, mas ainda têm a exposição à queima de lenha, né, que é os fogões a lenha, que é muito comum no nosso interior. O ideal é que a gente veja se tem algum furo nesse fogão a lenha, ou aumentar em mais 1, 2 metros a chaminé, ou ficar numa peça onde tenha uma abertura para o exterior para que essa fumaça seja drenada. Como nós já citamos, tem muitos pacientes que nunca fumaram, mas desde a sua infância, desde o seu nascimento, convivem com o fogão a lenha. E a queima, a combustão da biomassa, ela também faz DPOC nesses pacientes. Então, primeiro passo, cessação do tabagismo. Segundo passo, de suma importância, é a atividade física. Nós precisamos que esses pacientes façam alguma atividade física. E quando nós falamos pneumologista em atividade física, o simples fato de fazer com que eles caminhem. Muitos moram no interior, muitos moram com o filho numa casa próxima, 100, 150 metros, que vá até a casa do filho e retorne. Faça essa caminhada. Muitos moram aqui na cidade, então vá até o supermercado, volte, vá até a farmácia popular buscar os seus remédios, mas os pacientes precisam caminhar. E uma das atividades que eles podem fazer que tem muito resultado é subir alguns lances de escada com ajuda. Isso ajuda muito os pacientes com DPOC. A gente quer diminuir o limiar da falta de ar deles, ou seja, dar melhor qualidade de vida. A gente quer que esses pacientes tomem um banho sem falta de ar, coloquem a sua roupa ou tirem a sua roupa sem falta de ar, que possa visitar os seus filhos. Muitos
até a doença gostavam de ir nos bailinhos da terceira idade e pararam de ir porque tem falta de ar para dançar. Então, estimular para que eles voltem e aos poucos comecem a frequentar o bailinho e a dançar. Então, a atividade física é fundamental. O que nós ouvíamos alguns anos atrás, olha, o senhor é doente, o senhor tem um problema de coração, o senhor tem um problema de pulmão. Quanto mais quieto ficar, quanto mais em repouso ficar, melhor. Então, isso já é um mito, não precisa mais desse tipo de atitude. E o terceiro pilar são as imunizações, ou vacina, como queiram. Há 4 vacinas que a gente recomenda como pneumologista como fundamentais para os nossos pacientes. 2 com disponibilidade no Sistema Único de Saúde, que é a vacina contra a influenza e a vacina contra o coronavírus. A vacina influenza, ela tem a recomendação de 1 dose por ano, 1 dose anual, e sempre deve ser renovada a cada ano, de preferência no início da campanha, entre abril, maio, quanto mais precoce melhor. E a vacina contra o coronavírus, que o ideal é que a partir de 60 anos de idade, é recomendado pela Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde, é que a gente faça a cada 6 meses. Um dos fatos que a gente recomenda a cada 6 meses é que agora, segundo os boletins da Fiocruz, nós estamos tendo um final das ondas de influenza, praticamente a gente está chegando no fim das influenzas e vamos ter um aumento de casos de pacientes com coronavírus. Inclusive no consultório nosso já apareceu pessoas jovens com diagnóstico de coronavírus através do suave nasal. Para um público acima de 60 anos, nós recomendamos então que faça a sua dose de reforço. E as 2 outras vacinas que nós recomendamos para os pacientes com DPOC é a vacina com o antipneumocócica, que hoje é mais moderna, é a Prevenar 20, com dose única apenas, sem necessidade de nenhum reforço, seja qual for outra. Alguns anos atrás se fazia ou a Prevenar 13 ou a Prevenar 15, e daqui a 6 meses tu fazia o reforço da Pneumo 23. Hoje, com o advento da Prevenar 20, se faz exclusivamente a Prevenar 20 para evitar a pneumonia grave pela bactéria pneumocócica. E a outra vacina, também para evitar infecção respiratória, é pelo vírus sincicial respiratório para públicos acima de 60 anos de idade. Vírus sincicial respiratório, que também, segundo o boletim da Fiocruz, o Infogripe, estava entre a segunda causa de internação no nosso inverno aqui. Primeiro lugar, influenza, segundo, sincicial respiratório e depois coronavírus. Então, é vírus que circula, vírus que protege. Para encerrar, para finalizar, Gil, a gente tem certeza que no momento que a gente faz o diagnóstico do paciente com enfisema pulmonar, institui o tratamento adequado, faz com que esse paciente cesse o tabagismo, faça caminhadas e ele se imunize, a vida dele vira para melhor. Ele tem melhor da qualidade de vida e o que a gente mais quer, que ele pare de visitar o hospital e, consequentemente, a gente diminui a mortalidade, aumentando a sobrevida destes pacientes aí. Bom, são informações importantes e, havendo qualquer tipo de sintoma semelhante com esses que o doutor falou, a recomendação é que procure um especialista para tirar qualquer dúvida, realizar os exames necessários, né? Exatamente, principalmente para fazer o diagnóstico, que o que a gente vê hoje em dia é muito comum, são pacientes que não têm o diagnóstico do DPOC e a história geralmente é a mesma. Eu vivo gripado, eu vivo resfriado, pega pessoas acima de 40, 50 anos de idade, que são fumantes, eu quero fumante, mas eu estou sempre gripado, eu estou sempre com essa tosse, eu estou sempre encatarrado. E quando a gente faz a espirometria desse paciente, a gente vê que na realidade ele não estava gripado nem resfriado, ele estava exacerbando, ele tinha um pico agudo da piora da doença dele. Ele piorava a doença dele e melhorava, piorava a doença dele e melhorava. Porém, nunca tinha feito o diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento. Bom, doutor, obrigado pela sua participação.